Orca. Considerada o predador mais completo do oceano, não é apenas força, é inteligência absurda. Elas vivem em grupos altamente organizados, com cultura própria, dialetos diferentes e estratégias de caça que variam dependendo da região. Tem orcas que criam ondas para derrubar focas do gelo, outras que viram tubarões de cabeça para baixo para causar uma paralisia temporária, e como se não fosse o suficiente, algumas são especializadas em caçar baleias gigantes em grupo. E sim, elas são o terror dos tubarões brancos. Caçam mirando direto no fígado, que é a parte mais nutritiva. É literalmente um assassinato cirúrgico. Fisicamente são perfeitas para isso. Corpo hidrodinâmico, força bruta, velocidade surreal e uma comunicação extremamente avançada. Conseguem se coordenar em tempo real durante a caça, algo que poucos predadores no planeta conseguem fazer nesse nível. Agora o detalhe mais curioso. Apesar de serem extremamente letais, não são uma ameaça real para humanos na natureza. Existem pouquíssimos registros de ataques, praticamente inexistentes em ambiente selvagem, para não dizer inexistentes. Ou seja, é um predador que poderia facilmente te matar, mas simplesmente não te vê como presa. Isso torna a orca ainda mais intrigante. Ela escolhe não atacar. Tubarão branco, o predador mais icônico do oceano. E com razão. Ele é literalmente construído para matar. Corpo hidrodinâmico perfeito, músculos extremamente potentes e dentes serrilhados que se renovam constantemente ao longo da vida. Cada fileira funciona como uma esteira, garantindo que ele nunca fique desarmado. Mas o que realmente o torna assustador é o conjunto de sentidos. Além do olfato extremamente apurado, ele possui sensores capazes de detectar até os mínimos sinais elétricos emitidos por outros animais. Isso significa que, mesmo sem ver, ele sabe exatamente onde a presa está. A estratégia de ataque é precisa e brutal. Ele caça principalmente de baixo para cima, usando o contraste da luz como camuflagem. O ataque clássico é um impulso explosivo vindo das profundezas, atingindo a presa com uma mordida devastadora. Em muitos casos, o impacto sozinho já é suficiente para incapacitar. Com humanos, o comportamento costuma ser diferente. Muitos ataques são considerados exploratórios. Ele pode confundir silhuetas com focas ou tartarugas, morde e solta ao perceber que não é sua presa habitual. Ainda assim, a força envolvida é tão grande que o dano pode ser fatal. Apesar da fama, ele não é um caçador impulsivo, é estratégico. Muitas vezes observa antes de atacar, avaliando o momento ideal. Também é conhecido por percorrer grandes distâncias pelos oceanos, mostrando um padrão de movimentação altamente sofisticado. Quando um tubarão branco entra na área, o comportamento de todo o ecossistema muda. O silêncio aumenta, os movimentos diminuem e tudo ao redor entra em modo alerta. Cachalote, um dos predadores mais subestimados do oceano. Muita gente olha para ele e pensa em um gigante tranquilo, mas na prática, ele é um caçador de profundidade extrema. Ele mergulha a mais de 2.000 metros, em um ambiente onde a luz simplesmente não existe e a pressão esmagaria a maioria dos seres vivos. E é justamente ali que ele domina. No escuro absoluto, o cachalote ativa sua principal arma, a ecolocalização. Cliques extremamente potentes que atravessam a água e voltam como um mapa detalhado do ambiente. Ele literalmente enxerga com o som. Suas presas principais são lulas gigantes e peixes de águas profundas. Animais que vivem escondidos onde quase ninguém consegue chegar. Ele não caça com pressa. Cada movimento é calculado. Ele desce, explora, encontra seu alvo e captura com eficiência. Seu cérebro é um dos maiores do reino animal, e isso aparece no comportamento. Ele se comunica através de padrões sonoros complexos, quase como códigos. Grupos mantêm contato constante, mesmo separados por grandes distâncias no oceano. Ele não é um predador que busca confronto. Mas existe um ponto importante. Se provocado ou ameaçado, a força envolvida é simplesmente desproporcional. Estamos falando de um animal capaz de destruir embarcações. Ele não é o mais rápido, nem o mais agressivo, mas domina um território onde poucos conseguem existir. E só isso já coloca ele em um nível completamente diferente dos demais. Tubarão-tigre, também conhecido como o lixeiro do oceano. Isso porque possui uma das dietas mais variadas entre todos os predadores marinhos. Ele come praticamente tudo que cruza o caminho: peixes, tartarugas, aves, outros tubarões e até objetos não orgânicos. Nada escapa da sua curiosidade. Mas não confunda isso com falta de habilidade. É exatamente o contrário.
Essa versatilidade faz dele um dos caçadores mais eficientes do oceano. Seu corpo apresenta listras que lembram o padrão de um tigre, principalmente quando jovem, ajudando na camuflagem. Ele se move de forma silenciosa, explorando o ambiente com calma até encontrar a oportunidade perfeita. E quando encontra, o ataque vem. Seus dentes serrilhados são feitos para cortar. Diferente de outros tubarões que apenas mordem, o tubarão-tigre rasga. Cascos de tartaruga, ossos, carne, tudo é atravessado com facilidade. É força bruta combinada com adaptação. Outro ponto que chama a atenção é o comportamento imprevisível. Ele não segue sempre o mesmo padrão, não depende de uma única estratégia. Pode atacar de forma direta ou simplesmente investigar antes. Isso torna qualquer encontro muito mais perigoso, porque não dá para prever. Ele não está no topo absoluto da cadeia, mas está muito perto, e exerce um papel fundamental no equilíbrio do oceano, controlando populações e limpando o ambiente. No fim, o tubarão-tigre não é só um predador, é um sobrevivente perfeito. Ele aproveita cada oportunidade. Serpente marinha. Ela é um dos animais mais venenosos do planeta e, ao mesmo tempo, um dos mais silenciosos. À primeira vista, parece frágil, discreta, mas esconde um dos sistemas de ataque mais eficientes do oceano. Seu veneno é extremamente potente, capaz de afetar o sistema nervoso em questão de minutos. Seu corpo é totalmente adaptado para a vida marinha. Alongado, flexível e com uma cauda achatada que funciona como um remo, permitindo movimentos suaves e precisos. Ela não precisa de velocidade absurda. Ela nada com controle, quase sem fazer esforço, se misturando ao ambiente. E é exatamente assim que ela caça. Sem pressa, sem alarde. Se aproxima lentamente, observa e, quando ataca, é rápido e direto. Sua alimentação é baseada principalmente em peixes e pequenos organismos marinhos. Uma única mordida pode ser suficiente. Não há necessidade de perseguição longa. O veneno faz o trabalho. Diferente de muitos predadores, ela não depende de força física. Tudo gira em torno da eficiência química. É um tipo de caça limpa, silenciosa e extremamente eficaz. Apesar de tudo isso, geralmente evita confronto. Prefere desaparecer do que atacar. Mas existe um ponto crítico. Quando se sente encurralada ou ameaçada, a resposta pode ser imediata. E nesse momento, estamos falando de uma das toxinas mais poderosas do oceano. Ela não chama atenção, não impõe presença como grandes predadores. Mas isso é justamente o que a torna tão perigosa. No oceano, nem sempre o maior ou o mais forte é o mais letal. Às vezes, é o mais discreto. Crocodilo marinho. Esse carinha aqui é o maior réptil vivo e facilmente um dos predadores mais agressivos do planeta. Ele não pertence só ao mar, nem só à terra. Ele domina os dois. Pode ser encontrado em rios, estuários, manguezais e até em mar aberto, atravessando grandes distâncias sem dificuldade. Sua força é absurda. Estamos falando de uma das mordidas mais poderosas já registradas no reino animal. Quando fecha a mandíbula, não é apenas um ataque, é morte certa. Seu corpo é robusto, pesado e feito para impacto. Mas o mais assustador não é o tamanho, é a estratégia. Ele é um mestre da emboscada. Pode ficar completamente imóvel por minutos, às vezes horas, com apenas os olhos e narinas fora da água. E então, em um único movimento explosivo, ele ataca. Rápido, preciso e violento. Muitas vezes, a presa nem percebe o que aconteceu. A alimentação é variada. Peixes, aves, mamíferos e qualquer animal que entre no seu território. E esse é o ponto-chave: território. O crocodilo marinho não apenas caça, ele domina áreas inteiras, e qualquer coisa que invada esse espaço pode virar alvo. Diferente de outros predadores marinhos, ele não depende só da água. Pode sair, caminhar em terra firme e atacar com a mesma eficiência. O crocodilo marinho não é só um predador, é uma emboscada viva. E quando ele está por perto, a regra é simples. Se entrou na água, já entrou no território dele. Lula colossal. Um dos invertebrados mais impressionantes do oceano e também um dos mais misteriosos. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma criatura estranha, quase como algo de outro planeta, mas a realidade é muito mais extrema. A lula colossal vive onde a luz simplesmente não existe. Nas profundezas do oceano, na zona abissal, um ambiente de pressão esmagadora, frio constante e escuridão total. Seu corpo é completamente adaptado para esse mundo. Diferente de muitos predadores rápidos da superfície, ela é densa, pesada,
construída para sobreviver onde poucos conseguem chegar. Seus olhos são gigantes, entre os maiores de todo o reino animal, capazes de captar qualquer mínimo movimento no vazio absoluto. E isso faz toda a diferença. Seus tentáculos não são comuns. Ao invés de apenas ventosas, eles possuem ganchos afiados, estruturas curvas, projetadas para prender a presa com firmeza. E quando ela agarra, não existe escapatória. Aqui, não existe perseguição longa. Não existe aviso. O ataque é direto, rápido, violento. Seu ambiente não permite erros. Na escuridão total, cada movimento precisa ser preciso, cada oportunidade aproveitada. A lula colossal não depende de inteligência avançada para dominar esse cenário. Ela depende de adaptação extrema, força, eficiência, silêncio. Um predador moldado pelas profundezas mais hostis do planeta. E talvez o mais impressionante de tudo é que ainda sabemos muito pouco sobre ela. Tubarão-touro, conhecido principalmente pela sua agressividade, mas isso é só parte da história. O que realmente o torna diferente e assustador é onde ele pode estar. Diferente da maioria dos tubarões, ele não fica restrito ao oceano. Ele entra em rios, sobe quilômetros terra adentro e pode aparecer em águas doces, muitas vezes próximas de áreas urbanas. Isso muda completamente o jogo, porque agora o predador não está só no mar. Ele pode estar onde você menos espera. Seu corpo é compacto, denso e extremamente musculoso. Não foi feito para velocidade máxima, mas sim para força, explosão e resistência. Ele nada com confiança, ocupando o espaço como se fosse dono do ambiente, seja no mar ou em um rio turvo com visibilidade quase zero. E é justamente nessas águas escuras que ele se torna ainda mais perigoso. A visibilidade é baixa, a reação é tardia, e o ataque, quando acontece, é direto. O tubarão-touro não depende de longas perseguições. Ele se aproxima, avalia e age. Seu comportamento territorial aumenta ainda mais o risco. Diferente de outros predadores que evitam contato, ele pode reagir de forma imprevisível, especialmente se sentir que algo invadiu seu espaço. Sua dieta é variada: peixes, outros tubarões e diversos animais que cruzam seu caminho. E tem um detalhe importante: ele está entre os tubarões com maior número de incidentes registrados com humanos, honrando sua agressividade e surpreendendo em lugares que você não esperava encontrar um tubarão.